Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo, queridos e queridas. Então, vou falar rapidamente hoje, mas de um processo muito importante para os seres vivos, particularmente aqueles que vivem com necessidade de oxigênio, que é a respiração celular. Então, vamos ver do que se trata, tá? É um mecanismo de geração de energia. Então, essa é a grande importância que está por trás da respiração celular. Então, a célula tem um mecanismo de gerar energia e mecanismo esse muito superior em termos de produção do que o mecanismo anterior apresentado, que é o da fermentação. Esse processo é chamado de respiração celular ou de respiração aeróbica. Por que se chama respiração aeróbica? Porque percebam aqui, ó, a glicose, que é um açúcar pequenininho, mas que a gente ingere, né, pra caramba na nossa dieta, entra nas nossas células e reage com o oxigênio, tá vendo? Por isso que a respiração é aeróbica, porque ela depende do oxigênio para acontecer. Durante esse processo, que é um processo longo e complexo, eu vou dar só algumas pistas, vamos dizer assim, de como ele acontece. Dois produtos serão formados, que são o gás carbônico, chamado dióxido de carbono, aqui é o CO2, e água. Esses são os produtos. Então, a glicose é muito mais energética do que esses produtos, água e gás carbônico. Para onde foi a energia, né, da destruição, vamos dizer assim, da molécula de glicose? Foi usada para fazer uma molécula energética que vai ser usada pela célula para fazer o seu trabalho, seja lá ele qual for. Essa molécula, também já tinha falado numa outra aula para vocês, se chama ATP. E aí, gente, durante esse processo, que é longo, são muitas reações químicas, né, a energia liberada é usada para fazer 36 ou 38 ATPs. Existe aí uma questão que ainda até hoje não está bem resolvida, mas em torno de 36, 38, tem alguns autores mais modernos dizendo que é menos que isso, mas em torno disso, e que é muito mais do que a produção da fermentação. Se vocês se recordarem lá da produção da fermentação, essa produção ela ficava em torno de 2 ATPs. Então aqui a gente tem uma produção maciça de ATP, 36 ou 38 ATP. Então você vê como é importante o oxigênio participar do processo. Por quê? Porque em função disso, a produção de energia é sensivelmente maior. Né? É bem maior do que o processo tal como ele mais simplesmente acontece no caso da fermentação. Bom, o processo gera mais energia, mas o processo acaba sendo mais complexo. Primeiro, ele envolve uma estrutura da célula chamada mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela que fica no citoplasma das células eucarióticas. Está aí a mitocôndria, é uma estrutura que tem inclusive DNA próprio, ela tem uma certa autonomia, inclusive, né, de funcionamento. E essa organela que vocês estão vendo, ela, ela é o palco principal da maior parte da respiração aeróbica. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês que a respiração aeróbica tem 3 etapas. Das 3 etapas, 2 delas acontecem dentro da mitocôndria. Só a primeira que vai acontecer fora da mitocôndria, e aí as 2 seguintes, que inclusive são as etapas mais energéticas do processo, elas acontecem dentro dessa organela, que, como eu disse, fica no citoplasma das células eucarióticas. A mitocôndria, portanto, é o lugar onde é feito a maior parte da respiração celular. Por isso tem muito autor que compara a mitocôndria como o motorzinho da célula, né? Porque tem essa característica de atuar como motor, no sentido de gerar energia, né, para o funcionamento geral da célula. Como eu disse, a respiração celular é uma etapa um pouco complexa, né? Então, só para fazer um comparativo, lá na fermentação são 12 reações, aqui em torno de 60 reações. E essas 60 reações estão divididas em 3 etapas. A primeira chamada glicólise, que ao pé da letra quer dizer a quebra da glicose. A segunda etapa chamada de ciclo de Krebs, em homenagem a um dinamarquês chamado Hans Krebs. E a terceira etapa chamada cadeia respiratória.
Então são 3 etapas para poder chegar naqueles 36 ou 38 ATPs. Dessas 3 etapas, essas 2 últimas são mitocondriais, ou seja, acontece dentro da mitocôndria. E a glicólise acontece no citoplasma, mas fora da mitocôndria. A gente diz que é uma etapa extramitocondrial. O oxigênio só vai ser usado dentro da mitocôndria. Tá? Portanto, essa etapa que acontece fora da mitocôndria, a glicólise, não usa o oxigênio. O oxigênio vai ter um uso mais tardio na respiração. Na glicólise, eu botei alguns dados aqui, mas eu não vou me aprofundar em muitos deles, não. Então, assim, vou dar uma noção do que acontece em cada uma das 3 etapas. Na glicólise, como eu disse, ocorre a degradação da glicose. A palavra quer dizer exatamente isso, quebrar a glicose. E o processo se dá fora da mitocôndria, na porção líquida do citoplasma, chamado citosol. Citosol é a parte líquida do citoplasma. O rendimento dessa etapa, sozinha, é de 2 ATPs, mas esse produto aqui, tá vendo? Esse piruvato, que vai ser o resultado dessa degradação, ele vai seguir para as etapas seguintes. E é isso que vai acabar dando mais energia nas próximas etapas. Portanto, essa etapa é a que acontece fora da mitocôndria e você vê que não usa o oxigênio. Aí esse piruvato ele vai ser processado, eu não vou entrar em muitos detalhes nesse processamento, para entrar no ciclo de Krebs, que também, isso aqui já está dentro da mitocôndria, esse ciclo de Krebs, também chamado assim, ó, ciclo do ácido cítrico, já é um processo dentro da mitocôndria, mas ainda com uma produção energética pequena, tá vendo? Ó? Só de 2 ATPs, porque a produção de ATP maior vai se dar na terceira e última etapa. Né? A terceira e última etapa é a etapa chamada de cadeia respiratória. Lá dentro da mitocôndria vai haver uma série de eventos químicos que vão acabar resultando aí, aqui sim, na participação do oxigênio, tá vendo? Aqui ó, o oxigênio vai entrar e aí vai acabar virando água no processo, né? Os processos vai se dar essencialmente nisso, né? O oxigênio entra aqui e vira água, mas o mais importante está acontecendo aqui, né? Que vai ser a geração de ATP. Quantos, gente? Todos aqueles outros que estão faltando para chegar no 36 ou 38. Então esse processamento químico é intenso e dentro desse processamento químico vai haver uma produção maciça de ATP, que é a intenção final, né, de todo esse processo, a produção de ATP que acontece em grande escala nessa última etapa chamada ciclo de Krebs desculpe gente, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Essa etapa é a etapa final, é a etapa considerada mais energética da respiração celular, que é um processo muito importante para a geração de ATP, mas é mais longo, é mais complexo, usa oxigênio, mas é melhor, gera mais energia. Tá ok? Muito bem, gente. Esse é o recado do dia. Um abraço, um forte abraço em todos. Se cuidem. Tchau.